Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Conexão Feminina, esse programa que sempre traz um conteúdo bacana, um conteúdo edificante para a sua vida. Então, você tem acompanhado o nosso programa, está gostando dos nossos programas, do nosso conteúdo? Então vai lá, compartilha o link do programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas e também abençoadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Você já pensou em escrever um livro? Tem vontade de ser escritora, escritor? Agora imagine uma família onde o pai e a filha são escritores. Escritores em família, nós vamos falar sobre isso hoje. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui ele que é pastor, ele é formado em desenho artístico e publicitário, ele é pastor voluntário na Igreja Adventista da Promessa do Parque, em Campinas, não é isso? Ele também é formado em teologia pelo Mackenzie. E ela, né, formada em gastronomia, mas ela trabalha como profissional de marketing e é escritora. Nós vamos falar, recebemos aqui hoje com muita alegria, vamos falar com pastor Edmilson Mendes e a filha Mariana Mendes. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar aí o nosso convite para estar aqui falando de um assunto que, né, quantas pessoas, né, às vezes têm vontade de escrever um livro, né? Tem gente que fala, olha, uma meta na minha vida, escrever um livro, plantar uma árvore. E casar. E casar. E ter um filho, né? Esquece. Casar, ter um filho, né? A listinha, né? A listinha dos objetivos, aí, das metas de vida. Uhum. E aqui temos, né, pai e filha escritores, né? Nós temos aí exemplo da família Veríssimo, né? O escritor Érico Veríssimo, né, que é autor lá da saga O Tempo e o Vento. O filho, Luiz Fernando Veríssimo, também, que escreveu livros, escreve crônicas aí, muito famosos, né? As filhas dele também, né, partiram para essa área aí do jornalismo, da literatura. Quer dizer, já temos um exemplo aí. Será que os pais acabam influenciando, um acaba influenciando o outro? Mariana, o teu pai, ele te inspirou, de alguma forma, a ser escritora também? Acho que, com certeza, a gente pega inspiração da família, né? Sim. Quando a gente cresce vendo alguma coisa que os nossos pais fazem, a gente, quando criança, a gente quer imitar muito, né? A gente quer fazer a mesma coisa que nossos pais fazem, imitar o jeito que eles fazem, imitar as coisas que eles fazem. E é óbvio que isso vai inspirando. É claro que eu também sempre tive esse desejo, desde bem pequenininha, eu falava que eu queria ser escritora, que eu queria escrever. Eu lembro até de um projeto na primeira série que uma professora fez com a gente, no processo de alfabetização, e todos os alunos escreveram um livro, e a gente escreveu e ilustrou, né? É uma história, assim, bem bobinha, mas foi muito emocionante. Teve uma noite dos autógrafos e tal, para os alunos. Então, eu lembro desse ser um sonho meu desde pequena. Mas ver o meu pai escrevendo, e eu lembro, quando criança, no meu pai escrevendo, eu lembro do meu pai fechado no escritório, madrugadas afora, escrevendo, e a gente falava, cadê o pai? Ele não tá aqui? Onde que ele tá? A gente perguntava pra minha mãe, ela falava, ele tá lá no escritório escrevendo. Quando ele ia escrever um livro, ele ficava sumido por algum tempo, porque ele tava lá, assim, entregando tudo para terminar aquele projeto. E isso, com certeza, serviu de inspiração, com certeza foi algo que me marcou muito. E para você, pastor, como que é ter uma filha escritora, né? E orgulho de pai aí, né? De seguir os passos do pai. Bom, primeiro, graça e paz aí para quem está acompanhando com a gente. Obrigado, Mariluze, do convite, viu? Prazer
enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O sentimento, Mari, se eu te chamar de Mari e ela eu já chamo de Mari, eu não vou errar. Não é. Eu sou bom para esquecer nome, viu, gente? Então, Mari... O nome já não é muito simples, Isso. né? Então, Mari, é assim, eu acho que o sentimento, ele é de gratidão, né? Lógico, como qualquer pai e mãe, os feitos bons, os bons feitos dos nossos filhos, a gente se orgulha. E orgulho, gente, entre aspas, no melhor sentido da palavra Sim. orgulho. A gente se orgulha, a gente meio que se realiza nos filhos, né? A gente projeta isso nos filhos Sim. também. Mas eu acho que a palavra que define é gratidão. Sabe, você educa, disciplina, ora por aquela criaturazinha que nasceu e você sonha quais caminhos essa pessoa vai percorrer na vida, né? No momento que tiver que sair do ninho, voar sozinho, o que vai fazer da vida? Será que a semente que a gente colocou lá é poderosa mesmo? Vai dar fruto, tal? Então é gratidão, sabe? É muita emoção por acontecer. Aliás, cada conquista deles, né? Oh. Você falou da escola, do projeto na escola. Eu lembro da minha filha também, eles escreveram, todos os alunos juntos escreveram um livro. Né? E aí publicaram um livro de toda a turma. Escreveram à mão mesmo, sabe? Um textinho. Cada um escreveu enfim, uma crônicazinha para colocar ali. E aí teve a noite de autógrafos. Foi a coisa mais linda, sabe? Eu lá, babando, ver minha filha, né, dando autógrafo. Né? Ela tinha, acho que 8 anos, né? Dando autógrafo. Então, assim, cada conquista deles, né? Cada passo a gente, né, é a gratidão, é bem isso, exatamente isso. Agora eu queria que vocês falassem para a gente como que foi a construção dos livros de vocês, né? Fala um pouco do processo desde o início, né, desde a ideia, né, desde enfim, da inspiração, do que escrever, até o livro em mãos. Aí quem quer começar? Por favor, vai lá. O meu livro é o meu primeiro livro, né? Esse livro que eu lancei é o meu primeiro livro. Eu já tinha feito algumas tentativas que não tinham me deixado satisfeita de outras histórias que eu escrevi. Algumas eu não terminei, porque eu deixei para lá. Outras eu terminei, né? Mas não fiquei satisfeita com o resultado. Mas quando eu tive a ideia desse livro, eu lembro que eu estava no carro com meu pai e com minha mãe. Eu lembro que eu escrevi o primeiro parágrafo, que é basicamente o primeiro parágrafo do livro, e eu li para eles. Eu não sei nem se você lembra. Eu li e falei, o que vocês acham dessa ideia? E aí eu vou partir daqui. Uma das coisas que me inspirou a escrever esse livro foi um dos livros que me marcou muito. Não sei quem conhece, A Menina que Roubava Livros. Esse livro é contado, a morte que conta a história. A morte é a narradora do livro. E aí eu gostei tanto, eu fiquei tão marcada por algo que não é uma pessoa, algo que não existe, tomar a forma de gente, pensamentos e sentimentos para contar uma história pra gente. E eu fiquei pensando, nossa, eu queria fazer o mesmo com alguma coisa. Então, quem narra o meu livro é o tempo. E aí eu comecei a construir a história dessa forma, mas eu demorei bastante para terminar ele. Acho que foram quase 3 anos que eu demorei para terminar o livro. Eu empaquei nele e eu não sabia para onde ir. E foi engraçado porque foi na faculdade de gastronomia que eu fiz. Apesar de eu não trabalhar na área, né? Que todo mundo fala, né? O que você fez? Quando eu falo gastronomia, o pessoal fala, ué. O que aconteceu no meio do caminho? Só um minuto. É um desperdício, viu? É. Rapaz, enquanto essa menina fazia faculdade de gastronomia, nós em casa éramos os pilotos de prova. Olha. Cara, cozinha muito, Mari. Mari, cozinha pra caramba. Desculpa, eu saí totalmente fora do assunto. Essa Mari não deve cozinhar tão bem, então. Mas muito bom, vai lá, filha, desculpa aí. Vários talentos. Mas na faculdade de gastronomia, a gente aprende muito sobre organização e planejamento. E isso me ajudou muito a terminar de escrever. Engraçado pensar, né, nas coisas, nas conexões que a gente faz. Mas aprender sobre organização e planejamento em gastronomia me ajudou em muitas outras áreas da vida. E eu consegui, enfim, terminar de escrever o livro.
E aí eu lancei ele numa editora de autopublicação. Então, foi pela editora, mas é um projeto em que eu invisto para ele ser lançado. Sim. E aí, ele foi lançado no final do Mostra ano pra gente passado. ali. No final a Aqui. gente vai mostrar de novo, né? Lá o Assim relógio tá de bom? Nina. Se eu colocar assim? Tá pra mostrar aí, Thiago? E, enfim, eu fiquei muito feliz com o resultado dele. Com o resultado da história. Ele é um romance. Então, eu fiquei muito feliz. É um romance de ficção, né? Não é uma história real. Eu fiquei muito feliz com o resultado dele, com o trabalho todo da editora também, da capa, enfim, tudo que eles montaram, cada detalhe foi muito gratificante. E tem sido também muito gratificante tudo que tem vindo depois que ele foi lançado. Toda vez que eu converso com alguém que leu, com alguém que já teve a experiência de conhecer a história do livro, tem sido uma experiência muito rica e muito, muito incrível. E já tem outro em mente aí? Já temos sonhos. Então, como diz, né? Vai colocando na oração para que a gente consiga lançar outros. Porque ideias a gente tem. Muito legal. Legal. E aí, pastor? Então, ó, o processo. Ela falou, né? O primeiro livro dela não é o primeiro meu. Eu diria assim, meu primeiro livro eu escrevi na escola. Era um trabalho de português. E eu resolvi fazer o trabalho em forma de livro e escrevi, eu gostava de ler muito Agatha Christie, e escrevi um romance policial, que o título eu lembro até hoje, Crime Perfeito. Mandei encadernar, ficou um livrão de umas 100 e poucas páginas, para um garoto... Olha, esse eu não li, esse eu preciso ler. Então, você não leu, e eu lamento demais, porque esse livro meu, olha o que aconteceu. A professora gostou tanto, que ela falou, o seu livro eu não vou devolver. Ele vai ficar como modelo na diretoria. Puxa. Então, e era um só. E é uma época que você não tem computador para salvar, para guardar. Estava lá, datilografado, refilado, mandei numa gráfica, ficou capa dura, lombada quadrada. Super legal. E ela falou, Edmilson, eu fui lendo, eu não descobri o assassino até a última página. Que eu queria fazer um negócio, né? Aí... E essa é uma história, cara, que... Agora até eu fiquei curiosa para ler o livro. Então acho que a gente vai precisar ir na escola. Tem que achar esse livro. Deixa eu chegar no final, porque eu lamento. A história é triste, meu Deus. É triste. Nós mudamos para Campinas. Aí um belo dia um amigo meu me liga de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na Vila Medeiros, perto de onde você congrega. Liga um amigo meu e fala, Ed, você não sabe. Eu falei, o quê? O SESI, eu estudava no SESI. Pegou fogo, incendiou. Meu Deus. Cara, o meu passado escolar virou cinzas. Então entendeu? nunca vamos ler esse livro. Hoje, onde era no a escola... céu, a gente pede para Jesus onde era a escola, tem 2 torres de apartamentos residenciais. Então, esse livro... Mas foi o primeiro livro. Enfim, aí esse livro, hoje assim, que é esse aqui, O Reino das Aparências, que eu lancei agora, esse livro, ele, de produção própria, é o 7º livro, tá? Por que eu falo produção própria? Desculpa, deixa eu deixar ele aqui, né? Porque eu escrevi outros livros por encomenda, tipo FUMAP. Descreve um livro sobre esse tema, eu escrevi o livro inteiro. Participei de outros, tem 3 capítulos aqui, você faz. E outros que eu fiz integralmente, mas que não é meu. Pediram e a gente foi em cima, né? Sim. Mas chegando nesse, porque o programa tem tempo e a gente precisa correr, esse livro... Eu vou tentar ser bem resumido. Eu tenho esse texto pronto desde 2017. Por N fatores nesses anos, eu não tive como lançar. Por outras prioridades. Filhos casando, netos nascendo, outros projetos profissionais. Eu falei, deixa lá. E na minha cabeça, esse livro seria lançado em 2025, né? No meu planejamento. Mas um grupo de amigos... É outra história longa, mas eu vou resumir assim, resolveu me abençoar, eu não sabia, fizeram uma surpresa, e eles queriam dar outra coisa para mim. Eu falei, não, o que vocês querem dar, segura, eu vou transformar isso num livro. Já que vocês querem abençoar o meu ministério, vai virar um livro que vai abençoar muito mais gente, eu vou atingir muito mais gente. Pô, Ed, você vai escrever? Eu falei, não, eu tenho ele pronto. Aí foi correr para fazer capa, essas coisas que você faz na hora, né? E é isso. Aí nasceu o livro e está aqui na minha mão, O Reino das Aparências. 2017,
Você já tem um fervo muito grande de mídias sociais, de Instagram. Sim. Então, a coisa da aparência, da vaidade, de valorizar só a embalagem e desprezar conteúdos e essências, é algo que fica muito enfático e evidente na nossa geração e nesse tempo. Isso me incomodava demais. Então, esse livro é uma reflexão em cima da parábola do fariseu e do publicano, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Todo o livro eu estou refletindo em cima dessa parábola. É isso, o reino das aparências. Muito legal, que aliás foi lançado ontem, isso, pastor? Foi lançado ontem, eu não sei que dia que vai no ar aqui o programa, né? Verdade. Que dia que ele vai no ar? É essa semana ou na próxima? Essa semana. Essa semana? Isso. Então, gente, ó, foi lançado no Foi sábado, lançado dia dia 4. 4, numa live. Foi uma live muito legal, tinha muita gente na live. A live está disponível no meu canal, que é canal Sedimentos. É só o pessoal entrar lá. Tá lá, ela na íntegra, dá para poder ver. Aí a gente detalha tudo isso que eu estou tentando acelerar aqui, né? E, enfim, foi isso. E lançamos, o livro está aí agora. Muito legal, que orgulho, né? Pegar na mão, né? Olhar pronto. É um filho, né? É um filho, exatamente. Agora, a gente percebe assim que o leitor é quem leu alguma coisa. Né? Ler alguma coisa é considerado leitor, né? Ao menos trechos da Bíblia, né? Isso é essencial para que alguém tenha o desejo, assim, desperte em alguém o desejo de escrever, assim, o hábito da leitura, porque nem todo mundo tem o hábito da leitura, né? Apesar de todo mundo que lê ser um leitor, nem todo mundo tem o hábito da leitura. Como desenvolver esse hábito? A primeira pergunta sua é: ler ajuda a pessoa a querer escrever? Eu acho que ajuda. Sim. É uma das coisas que incentivam. Se a pessoa tiver prazer pela leitura, aliás, eu incentivo você, leia. Por quê? Você ler muito desenvolve a tua capacidade de escrita, de raciocínio, de argumentação, de discurso, enriquece o teu vocabulário. Porque você está lendo, Então, você não está perdendo tempo. Você está aprendendo coisas, né? Assistiu o filme? Leia o livro. Ouça o disco, entendeu? Não fica só... Então, a leitura ajuda e ajuda muito, pra caramba. Agora, a pergunta, como desenvolver o hábito? Então, essa resposta eu não tenho. Eu acho que o dia que eu tiver essa resposta e for cravado, segue isso, que você vai virar um leitor assíduo, eu acho que eu fico milionário, porque eu vou vender essa resposta, entendeu? É o caminho que todo mundo gostaria de ter. Pô, ontem na live mesmo teve a Jane falou assim, eu quero o livro do Pastor Ed, eu quero o livro da Mary, e gente, eu não gosto de ler, eu não tenho paciência para ler, mas eu quero o livro. Provavelmente o meu livro vai chegar lá e ela vai pôr em algum lugar, o livro do Pastor Ed. Vai começar a ler, vai deixar ali na... Vai deixar Agora eu acho que se você começar, se eu pudesse dar uma dica, por temas que te interessam, porque você lê alguma coisa desinteressante, você já não tem o hábito. Sim. Aí pega algo que é desinteressante, você não vai ler, né? Depois que você pegou o hábito, a gente até lê coisas desinteressantes porque você precisa daquela informação. Sim. Mas aí você gosta de conhecer novos pensamentos, dialogar com o autor. Mas enquanto isso não acontece, procura textos que você se identifica, que vai te acrescentar, que você consegue começar a ir até o final, entendeu? Eu acho que é por aí. Agora, o que eu falaria para quem está assistindo a gente? Cara, leia. E quem trabalha com comunicação, por exemplo, líderes ministeriais, líder de jovem, pastores, consagrados. Cara, eu ouço muito desses caras falar assim para mim, não gosto de ler. Eu falo, como assim? Não dá para entender. A né? matéria-prima do nosso trabalho, da nossa vocação, é a palavra, cara. A gente fala que Deus se revela na palavra. Cara, se a Bíblia é uma carta de amor de Deus aos homens, se a minha amada me manda uma carta, eu fico ansioso para ler. Ela vai estar falando, Edmilson, eu estou com saudade de você, eu quero passar noites com você, eu não vivo sem você. Cara, eu quero ler esse negócio. Poxa, se a Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e ele se revela na palavra, cara, eu quero ler. Eu não quero receber de terceiro, eu posso ir na fonte.
né? Exatamente. Entendeu? É até preocupante, né? Você ouvir um cristão, principalmente, né, alguém com uma Numa posição de formação, liderança, uma né? posição de liderança, dizer que não gosta de ler. Sim, Né? Se a Bíblia, assim, você conhece a Bíblia como? Lendo, sim. né? Não é só ouvindo mensagens, Sim. né? As mensagens são inspiradas no que está escrito, Aham. né? Uhum. Então, como não gosta de ler, né? Entendeu? É complicado. É. Você gosta de ler desde pequenininha? Desde pequenininha. É. Eu lembro na escola também, de uma competição que teve de livros, a gente tinha que Uhum. ler e registrar a quantidade de páginas. Uhum. Eu lembro que foi eu e um colega, que a gente devia ter uns 7, 8 anos por aí. Uhum. Mas eu lembro que foi eu e um colega, ficamos assim, nas posições acirradas, quase empatados, porque eu queria ganhar com certeza, eu lia muito. E continuei até hoje. A Uhum. gente pega um livro, e quando você pega um livro que você gosta, Uhum. um livro bom, um livro que te prende, Que fale a sua língua Nossa. também, né? Que às vezes, Uhum. né, como é que você vai criar na criança, desenvolver na criança o Sim. hábito de leitura? e eu acho Com que livros isso, que falem Não a é. linguagem dela. na coisa de inspirar, do Uhum. filho querer imitar o pai, Uhum. eu acho que esse talvez seja um bom jeito de você inspirar o hábito de leitura em crianças. A Uhum. criança faz o que a gente está fazendo. Sim. Se a criança vê a gente lendo, se ela vê a gente se interessando por livro, eles também têm essa vontade, eles também têm essa curiosidade. É Eu acho que isso também, ter tanto a presença de livro, ver meus Sim. pais lendo em casa, também ajudou, tanto eu quanto meu irmão, que meu irmão também é um Voraz. fã de ler, ele gosta muito de Uhum. ler, mas fez a gente ter esse interesse pelos livros, essa curiosidade. Em casa sempre teve muitos Não, livros. essa menina casou, mudou, levou um montão de livro dela, mas na biblioteca lá do meu escritório, uma parte da biblioteca é dela. É É de que não livros cabia dela. tudo na minha casa, eu deixei um pouco na dele. Muito legal. Gente, e agora eu queria que vocês, queria saber que conselho vocês dariam para as pessoas que querem escrever um livro, né? Além da leitura, lógico, né? De desenvolver o hábito de leitura, quais outros conselhos, né? Queria que vocês ficassem aí muito à vontade até para uma palavra de incentivo, né? De experiências que vocês tiveram, né? Para incentivar as pessoas aí a escreverem. Ó, a primeira coisa, se você tem vontade de escrever um livro, começa a escrever, né? Porque o ser humano e cristãos têm a mania de falar assim, eu vou aceitar aquele cargo, aquele chamado, aquela missão, quando tiver o cenário ideal. Uhum. O cenário ideal, desculpe eu te dar essa má notícia, o cenário ideal, ele nunca vai chegar. Nós só vamos ter cenário ideal na parousia, no Maranata, na volta de Cristo. Mas esse cenário ideal, onde tudo funciona perfeitamente, a saúde, a grana, as pessoas, que eu não tenho problema nenhum, esse cenário ideal não existe. Uhum. Então existe o cenário que a gente chama de ideal, que seria esse. Uhum. Mas a vida é real. Então eu tenho o cenário real e eu tenho que lidar com o cenário real. A história que eu acabei de contar do Reino das Aparências, eu escrevi em 2017, sem expectativa nenhuma de lançar lá. Uhum. E aconteceu de conseguir lançar agora em 2022. Eu tinha um texto pronto. E 5 anos depois. Isso. Por exemplo, um dos livros meu foi o Balada número 1. Pouco se divulgou e vendeu na igreja, porque foi uma editora que viu o texto, gostou, aprovou e falou, Edmilson, a gente quer lançar teu livro. Mas a estratégia deles foi pegar o livro e colocar em escolas. Uhum. Acabou, eu não tenho esse livro mais para vender. Foi lançado na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, e foi vendido muito lá. Uhum. E acabou o livro. E passou os anos, passou o contrato, os direitos da obra já são 100% meu de novo. Uhum. E eu quero lançar esse Balada número 1 novamente, entendeu? Uhum. Para poder atender esse público que pede esse livro. Então, são caminhos, cada um vai ter um. A Mary contou o livro dela, foi um outro caminho. Uhum. Então, se você quer escrever, comece a escrever. Uhum. E escreva de forma crítica. O que eu chamo de forma crítica? Põe na mão de gente que você confia, que você ama, mas, sabe assim, o que eu chamo de gente que você confia e ama? Aquilo que a Bíblia fala de amigo mais chegado que um irmão. E o amigo mais chegado que um irmão, ele aponta o dedo para mim e fala quais são meus defeitos. Uhum. Ele não me empurra para o buraco. Ele fala, Ed, por aí você está pisando na bola. Uhum. Cara, isso que você fez deu ruim, cara, pegou mal. Não se trata
Percebe? Uhum. Então, põe na mão de gente que vai fazer uma crítica. Fala, ó, o texto tá bom, tá confuso, tá chato. Entendeu? Ó, a Mary acabou de falar que ela escreveu, jogou fora. Escreveu, jogou fora. Ah, não gostei. Uhum. Até ela chegar em um que ela falou, não, esse livro, esse texto dá para eu tentar. Eu acho que é isso. E, óbvio, a primeira coisa, a principal, que não pode faltar nunca, ora. Se o teu texto é um texto que está no coração de Deus e que é relevante e que vai ser importante, fazer a diferença para muitas pessoas, Deus abrirá caminhos. Cara, ele abriu o Mar Vermelho. Abrir uma possibilidade numa editora para você é muito mais fácil. Não que tenha coisas difíceis para Deus, né? Exatamente. Mas é assim que eu penso. Não sei aí você, Mary. Não, concordo com tudo que você falou. Pronto. E tem uma coisa que eu aprendi e que foi um conselho que eu vi. Eu não lembro de quem eu vi esse conselho, mas é uma coisa que me ajuda bastante. Tudo que a gente quer ficar bom, tudo que você quer fazer bem, você precisa praticar. Sim. Escrever todo dia, não importa o quê. Mas escrever todo dia é algo que vai te ajudar muito. Nem que seja bilhetinho pro marido. Tem uma... Cartãozinho do esmilinguido, no café da manhã. Tem uma... Eu esqueci o nome que falam, mas é uma prática que o pessoal chama de páginas matinais. Quando você acorda de manhã, se puder ser a primeira coisa do dia, se não, a hora que você puder, mas você separar um tempo para escrever o que vier na sua cabeça. Então, você pega um papel, se quiser escrever à mão, se quiser escrever no computador, mas você escreve qualquer coisa. Se foi sobre o seu devocional, se foi alguma coisa que você está pensando, algum projeto que você quer fazer, mas escrever sobre o que vier na sua cabeça, colocar todas as ideias e colocando no papel. Isso vai ajudando tanto a gente a fluir na criatividade, quanto a praticar a escrita, quanto ajudar a evitar bloqueios criativos possíveis. Mas foi um conselho que eu recebi e que me ajuda muito. Escrever todo dia, seja o que for. Seja um parágrafo, sejam 10 páginas, mas não deixar de escrever. Agora eu queria fazer uma perguntinha para vocês. A gente sempre faz umas perguntinhas no final, a gente não combinou isso, né? Eu não combinei isso com vocês. Mas vou fazer diferente das outras vezes, tá? A Mari já falou que um livro que inspirou a escrever foi A Menina que Roubava Livros, né? Pastor, teve algum livro que te inspirou a escrever aquele primeiro lá na escola? Pelo que você me falou, foi um suspense, né? Isso. Os livros que eu acho que marcou a minha geração e outras gerações para trás foram os livros assim... Maria José do Pré, A Ilha Perdida. Toda essa coleção, que era a coleção Vagalume. Sim, li todos. Na escola a gente tinha que ler todos. Achei uma Mari que leu. Essa Mari não leu, mas essa Mari leu. Falar desses. Eu tenho alguns, viu? Isso. Então, esses livros, eles foram cativantes, sabe? E fizeram a diferença. Sim. Eles me despertaram também para curtir. Óbvio. A Mary falou da inspiração, de olhar para o pai. Eu poderia falar do meu pai. Eu era pequenininho, eu lembro do meu pai escrevendo a verdade sobre o drama do Calvário. Ele escrevendo aquele texto. E eu falava, pô, que legal. Eu achava legal aquilo. Não sei se isso deve ter me influenciado. Eu era criança, eu não vou lembrar. Né? Então, eu acho que tudo isso, e você vai vendo, e é mágico. Você olha isso e fala, caramba, meu... Alguém escreveu tudo isso, entendeu? Você fala, pô, será que é possível? E aí você começa. E é possível. Sim. Né? Acho que é por aí. Muito legal. Teve algum outro livro que te inspirou a escrever? Ou esse que você quer destacar? Assim? Não, esse eu acho que é o destaque por causa da ideia do narrador. Mas, caramba, teve tantos livros que me marcaram e que continuam me marcando que é difícil... escolher e mencionar eles. Mas tem muitos livros. Acho que se eu fosse escolher, talvez, autores. Uma autora que ele, inclusive, acho que não sei se você citou aqui, que me inspirou muito, que eu gosto muito, que sempre me instiga muito, é a Agatha Christie. Porque os livros de suspense policial dela são incomparáveis. Você não encontra um autor que escreve do jeito que ela escreve. E talvez, se eu estiver pensando no lado cristão, sem falar do meu pai, o Philip Yancey.
Caramba, todos os livros desse autor, é assim, você não pode pular uma linha, porque a densidade de conteúdo que ele traz nos livros é um negócio absurdo. Sempre que eu leio um livro dele, cada página você sai assim, uau! Então, acho que talvez sejam 2 autores que eu gosto muito de ler, que me inspiram muito. E tem algum lugar, ou enfim, que vocês gostam de se recolher para isso? Algum lugar que inspire vocês a escrever? Eu gosto... Desculpa, gente. Estou no final de uma gripe. Mas não estou passando mais, viu, Mari? Fica tranquila. Não, Já testei, tá tudo certo, vacinado, fique em paz. Olha só, eu gosto do silêncio e eu gosto do meu canto. Ir para o escritório, é ali que... Lógico, ela falou do Philip Yancey. É muito legal. O Philip Yancey, ele fala assim, eu precisava escrever um livro, fiquei 3 meses nas Montanhas Rochosas do Colorado. Poxa, quem dera, se né? alguém me financiasse para ir para Gramado, ficar 3 meses, tomando Gramado chocolate já tá quente, bom, né? Chocolatinho de Gramado, cara, eu vou sem problema. Vou em paz, né? E acho que 3 meses dá para eu escrever mais de um livro, entendeu? Se eu ficar só para isso, com alguém patrocinando. Agora, na nossa realidade, é isso, é o meu canto, silêncio. E não só para mensagem. Eu vou preparar mensagem, eu sempre vou começar o preparo à noite, quando o silêncio já está em casa. Porque com barulho não dá. Não dá, né? Verdade. Aqui nós estamos numa pauta de um programa. Você, para fazer as suas pautas, você precisa de concentração, pesquisa, né? As coisas não saem assim de trás da orelha. A gente não vive com um ponto na orelha, né? No dia a dia, né? No dia a dia. Então, é isso. Eu acho que para mim também, eu não tenho um lugar específico, não precisa ser um canto específico, mas eu acho que é o lugar do silêncio, esse lugar onde você consegue desligar para estar só fazendo aquilo, porque a gente precisa prestar atenção e estar focado. E assistir, porque eu imagino, né? Eu imagino como leitora, que passa um filme, né? Você está escrevendo aquilo que você está assistindo. Isso, né? isso. É isso que eu imagino, né? Sim. E você tem que ser rápido às vezes, porque o pensamento voa. É verdade. E aí você não quer perder a ideia e esquecer a ideia. Então você começa ali, não, segura, calma aí. Eu às vezes vou fazendo tópicos do que eu vou pensando, porque parece que se você for trabalhar o primeiro tópico, você vai esquecer do outro que você pensou. Então, vou anotando tudo ali. É isso. Mas o lugar do silêncio é o lugar perfeito. Perfeito. Gente, muito bom o bate-papo aqui, né? Nosso tempo é curto, né? Mas daria pra gente ficar conversando aqui o dia todo. Foi muito gostoso mesmo o nosso bate-papo. Muito bom. Agora eu queria que vocês deixassem o contato, né? Pra adquirir o livro de vocês. Vai lá mesmo. O meu livro vocês podem adquirir comigo direto. Pode falar comigo pelo Instagram, acho que fica mais fácil. Meu Instagram é marimendes93. Então, se quiser, pode seguir lá, que eu também sempre posto informações sobre o livro, as opiniões do pessoal sobre o livro. E pode falar direto comigo lá tem todos os meus outros contatos e aí pode adquirir diretamente comigo. Legal. No meu caso também, pelo Instagram, tem 2. É o Pastor Ed Oficial, é o meu pessoal, e tem o canal Sedimentos, que é o Instagram do canal Sedimentos. Tanto num canal quanto no outro, pode falar com a gente, aí a gente vai informar preço, frete, todo esse tipo de situação. E aí pega o livro por lá. Tá certo. Gente, muito obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite aí, para ter esse tempo aqui com a gente, compartilhar, né, dessa experiência que eu tenho certeza que vai inspirar aí muita gente. Me inspirou. Tô aqui com vontade de chegar em casa e começar a escrever um livro. Aí, tá vendo? Tá vendo? Daqui a pouco vai ter um outro lançamento. Quem sabe, né? Daqui a alguns anos sai o meu. Deus abençoe vocês, Legal. continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, porque isso é um ministério, né? E que através daquilo que vocês escrevem, vidas sejam abençoadas. Amém. Amém. E você, se inspirou, né? Ficou com vontade também de escrever um livro? Deus pode abençoar você. Se você tem esse desejo, busque a Deus para que Ele viabilize isso, né? A Mari falou aqui, vamos orar, né?
Vamos orar e quem sabe sai o próximo, né? Ore, coloque os seus planos, os seus sonhos diante de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te direcionar, vai te abençoar. E chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer mais uma vez a tua audiência, você estar aqui conosco. Quero pedir que você compartilhe lá o link do programa. Você gostou do conteúdo? Compartilha, né? Para que mais pessoas sejam abençoadas, sejam inspiradas, né? Quem sabe, né, surgem mais e mais escritores por aí. E eu quero também falar para você da nossa editora, Editora Promessa. Nós temos várias publicações através da Editora Promessa. Você conhece a nossa editora? Se não conhece, entre lá no site da editora. Nós temos muitas publicações. Eu quero falar para vocês desse livro aqui, ó, A Sombra da Cruz, do pastor Manuel Pereira Brito. Um livro muito bom, excelente, que narra de uma forma muito linda, muito sensível, os últimos dias de Jesus, né? No foco tanto do sacrifício quanto da ressurreição de Cristo, à luz dos evangelhos. Tenho certeza que esse livro vai abençoar a sua vida. Então entra lá na Editora Promessa e veja lá as nossas publicações, que eu tenho certeza que você vai encontrar um livro, uma publicação. Temos também as revistas, as lições bíblicas, o trilho do discipulado. Temos material excelente na nossa editora. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até semana que vem. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer, se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas.